São 7h34. A gente recebe hoje o consultor em segurança, Átila Córdova, CEO do Grupo Magav, para falar sobre segurança patrimonial. E antes de eu dar o bom dia a ele, já aviso, os ouvintes podem mandar suas dúvidas, podem mandar perguntas pelos diferentes canais, né? Pelas transmissões, live no YouTube, a live no Facebook do TNews e também pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Bom dia, Átila, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia para os ouvintes. Olha só, do caco de vidro no muro, passando, né, pelas concertinas, muros altos, cercas elétricas, a segurança patrimonial das casas e condomínios por décadas incluiu barreiras físicas bem hostis, né, que criavam o que se chama o efeito fortaleza. Então, é você se enclausurar e que acaba dando uma sensação bem sufocante para quem vive dentro daquele lugar ou que trabalha naquela empresa. Com o uso da tecnologia, essa é uma área que passou por uma profunda transformação nos últimos anos. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse como que você observa e acompanhou essa evolução. Bacana. A gente vê que as estruturas físicas, que são parte importante de qualquer processo de segurança patrimonial, elas foram se adaptando também à realidade arquitetônica das cidades, ao urbanismo, a diversos setores aí desse cenário, que tiveram que se adaptar. Então a gente vai ter ali desde a mudança do conceito, que as pessoas se baseavam muito até nos presídios, assim. Então você tinha um conceito no presídio é o quê? Eu não quero que as pessoas saiam de lá, né? Numa residência, qual é o conceito? Eu não quero que estranhos entrem. Então essa estrutura física ela foi se adaptando para que a gente tenha uma defesa, né, do crime de uma forma menos agressiva, né, mais sutil na cidade. Tem diversas cidades, inclusive aqui em Curitiba, com regras e leis, né, que não permitem certos tipos de proteções. É claro que a gente fala muito do poder de dissuasão dessas proteções. Então também não queremos que o criminoso tenha facilidade de acesso. Então, quando a gente falava antigamente dos cacos de vidro em cima do muro, era o que tinha ali de fácil acesso, de melhor cenário para evitar com que alguém se apoiasse nesse muro, né? Mas, obviamente, a criminalidade também vai se adaptando. Então, é necessário que também a área de segurança se adapte à resposta do que o crime está usando para entrar nos locais. Para quem observa bastante as construções, os novos empreendimentos em Curitiba, a gente percebe uma tendência que já vem de alguns anos, de espaços térreos mais abertos, o uso de barreiras mais vegetais, muros de vidro. Isso quase todas as construções novas têm isso, que faz com que quem está do lado de fora enxergue o movimento ali dentro. Qual é a base disso? Bacana. Existem algumas teorias, né, alguns estudos sobre isso. Um deles é um estudo bem bacana que se chama CPTED, que é Prevenção do Crime através do Design. Então é um estudo bastante forte nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem diversos profissionais formados nessa área. Inclusive no nosso grupo a gente tem uma arquiteta com esse curso nos Estados Unidos. Então é uma área bastante forte. Para quê? Para que justamente traga um alinhamento entre o que é arquitetura, o que é urbanismo, o que é estética também, atrelado a uma realidade de segurança e sensação de segurança. São duas coisas diferentes. Sensação de segurança e a realidade da segurança, né? As pessoas querem ter uma permeabilidade maior, o muro de vidro busca isso, ele traz algumas vantagens, né? Ele traz uma vantagem de você, antes de se colocar do mundo interior para o mundo exterior, do seu apartamento, da sua casa, você vê o que está acontecendo lá fora. Então, antes de você se colocar em perigo, entre aspas, né, você olha o que está acontecendo antes de sair. Então, o vidro tem algumas outras vantagens também além dessa. Mas com certeza, um alinhamento entre uma diminuição de uma poluição visual, de uma estrutura muitas vezes agressiva, como grades, muros fechados, muros altos, para uma situação mais aceitável aos olhos, né? A parte de vegetação é um pouco mais delicada. O paisagismo e a vegetação ela também pode facilitar a ação do criminoso, né? Então, ela, desde de criar esconderijos, eu brinco muito que a maioria dos prédios sempre tem uma palmeira na frente das guaritas, né? Ou plantas muito grandes. É verdade. É ou não é? Os arquitetos, me desculpem quem estiver ouvindo, mas tem esse costume, os paisagistas. Por quê? Porque acabam escondendo a guarita. A guarita parece que é algo que tem que ser escondido do prédio. E a gente tem que tentar entender que é importante, se você possui portaria presencial, com porteiro dentro dela, ele tem que estar atento ao exterior.
E se você fechar essa visão com paisagismo, você está indo contra a segurança do prédio, né? No caso dos condomínios. Em vez de palmeira, tinha que ser um aviso luminoso com uma flecha. Portaria! Tem alguém aqui olhando. Exatamente. É claro que seria o ideal que as pessoas pensassem nisso, mas faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho é justamente esse, é de conversar com as incorporadoras, fazemos os projetos junto com eles, para alinhar com o arquiteto, sabe? Alinhar com tudo aquilo que se propõe na entrega de um edifício, de um condomínio que quer trazer qualidade de vida para aqueles futuros moradores, mas qualidade de vida vem como base a segurança. Então a gente quer colocar isso também na ideia das pessoas. Falando sobre as barreiras, né, e mecanismos de você ter o controle, se alguém que está circulando do lado de fora, de repente pode entrar, oferece alguma ameaça, o que existe hoje de tecnologia usada para esse monitoramento, e o que já existia e continua sendo funcional? Perfeito. A tecnologia, como tudo, vai evoluindo, né? Você tem desde a parte de monitoramento, câmeras, sensores cada vez mais modernos, que evitam disparos em falso. A parte de controle de acesso, você vai ter hoje em alta o uso do controle de acesso facial, né, onde você tem o registro do rosto. Então se dificulta mais ainda o erro humano, né? Hoje a gente faz muito projeto ali para condomínios existentes ou que passaram por algum tipo de ocorrência, e a gente vê que uma boa parte deles teve influência do erro humano, né, onde permitiu o acesso indevido de alguém. Com certeza algum ouvinte já passou por alguma situação de que o próprio visitante chegou na porta do seu apartamento sem ser anunciado pela portaria. No interfone não tocou. Exatamente. Quando você vê, tá batendo a campainha. Exato. E por maioria das vezes é um visitante, é um amigo, mas pode ser um criminoso. Então, evitar esse erro humano vem com a tecnologia. Então, um dos itens mais utilizados hoje é o reconhecimento facial. A gente tem a parte de câmeras tem N cenários, né, diversas tecnologias, mas o vídeo analítico, que é um vídeo inteligente na imagem. Então ele vai detectar ações fora do comum. Então você pode ter desde um vídeo de uma câmera com uma tecnologia mais simples, onde ela vai detectar alguém aproximando do local e avisar ou quem esteja monitorando, até mesmo detectar possíveis ações de furto e roubo dentro de comércios. Então você vai ter uma imagem inteligente, fazendo o quê? Auxiliando o ser humano que está por trás da imagem ali, que está naquela tela, monitorando aquele espaço. Por muitos anos, quando a gente ouvia falar sobre segurança com câmeras, né, a gente associava só a filmagem do cenário. Então, tem a câmera lá. Às vezes, as pessoas colocavam até fake, né, com o papelzinho lá, sorri, está sendo filmado, para poder, de alguma maneira, coibir, né, ou desencorajar quem tinha uma má intenção ali. Mas, no fim das contas, para que servia? Servia para você puxar as imagens depois e tentar identificar quem já tinha cometido. Agora é completamente diferente, porque quase sempre os sistemas estão conectados com uma central de vídeo monitoramento e nessa central há pessoas ali, que inclusive conseguem fazer ações remotas, né? Esses dias eu vi um sistema, achei genial, que a câmera que tenha essa condição de fazer uma identificação da pessoa, alta resolução, câmera inteligente, identifica que uma pessoa está se aproximando de forma suspeita do muro e um alto-falante se comunica com aquela pessoa e ela não sabe nem de onde está vindo a voz, né? Boa noite, eu estou vendo você aí. Isso já faz a pessoa sair correndo normalmente, né? Fala um pouquinho sobre esses sistemas e como as câmeras são aliadas hoje desse sistema inteligente de vídeo monitoramento em tempo real. Muito legal. A gente fala de sistemas integrados, né? Então você tem a câmera e você tem a possibilidade de acionar algum tipo de mecanismo, seja ele um alto-falante, lá você pode estar numa central no outro canto do país. E você consegue ali, ao vivo, né, inibir a ação. Então, eu costumo usar o exemplo de que câmeras, elas trabalham no presente, passado e futuro. Então a gente tem o presente, ou seja, aquele ato, aquele momento. Se você tem alguém monitorando, ela avisa você e você toma uma atitude. No passado é justamente para identificação, então é pós-ocorrência. A gente vai ali auxiliar a investigação policial, se for o caso. Então, através das câmeras, das imagens do passado, a gente entende as nossas falhas. E no futuro é o quê? É o próprio criminoso vendo que tem uma câmera e ele desiste daquela ação naquele local. Isso pra gente é bem importante de entender, porque a câmera antigamente ela vivia basicamente como você colocou muito bem, era do passado, era de olhar as gravações
para você buscar depois a ocorrência. E chorar ao lado E das chorar imagens. ao lado das imagens, exatamente. E é muito, a gente brinca, mas é muito ruim passar por uma situação de furto, de assalto, de invasão. Quem já passou com certeza sabe o quanto isso impacta na sua saúde mental, no seu estilo de vida, né, na sua qualidade de vida. Então, evitar isso, tentar fazer o máximo possível para evitar, é importante. No caso desses sistemas, muitas empresas já têm adotado, ela gera ou uma possível gravação, então é algo pronto, já integrado à câmera, ou seja, quando ela detecta, automaticamente dá o play, e tem também as empresas que utilizam o alto-falante. O gravado tem até sons, por exemplo, de cachorro, né? Tem som de cachorro. Você assusta fingindo que tem um cachorro grande ali, né? Exato, tem som de cachorro, tem sons gravados, como por exemplo, o condomínio está sendo invadido, Parece uma sirene, porém é uma fala, né? Isso gera com certeza... Até fumaça, né? Aí são outros mecanismos, mas o da fumaça é bacana. Depois vamos chegar nele, então. O da fumaça é bacana, está cada vez mais em alta, é muito utilizado nos bancos, agora também nas lojas. Justamente, você não consegue enxergar nada, é um gerador de neblina. Tá, explica como é que funciona isso, porque eu vi uma reportagem, acho que na Folha de São Paulo, mostrando a inteligência artificial e o uso nesses sistemas de segurança que são mais para empresas, né, como você colocou os bancos. Como é que funciona isso? A gente tem que entender que, como eu falei, existem diversas ferramentas, né, e tecnologias disponíveis, a gente tem que saber o que cabe no bolso e também o que cabe na realidade, né? O gerador de neblina, ele é uma máquina que gera uma fumaça extremamente densa, não poluente, né? Ela gera ali um fechamento através dessa neblina. Então, se o criminoso está dentro do ambiente, aqui, por exemplo, estamos na rádio, e aí entrou um criminoso, e essa máquina de neblina ela está atrelada ao sistema de alarme, ela identifica que houve um disparo de alarme, pode ter um pré-aviso, olha, retire-se, né? Ou então iniciar a neblina. E em poucos segundos, a sala está totalmente tomada por uma neblina e você não consegue nem olhar para o teu palma da mão. Então você vai acabar tropeçando, vai acabar caindo e não vai conseguir chegar onde o criminoso gostaria de chegar, por exemplo, seja num cofre, seja num computador, seja num equipamento que ele queira furtar. Então essa máquina é bastante interessante. Ela tem que ser estudada, né? Ou seja, as pessoas têm que estudar onde colocar. Então, por exemplo, tem shoppings que não aprovam isso em lojas, porque se houver um disparo acidental, pode gerar um medo por causa de um possível incêndio, as pessoas não entenderiam. No mínimo um efeito dramático ali, né? Exatamente. Você está passeando lá no shopping, está fazendo as compras e de repente dispara um gerador de neblina. Mas cada vez mais a tecnologia está evitando disparos em falso, então por isso tem que ser bem utilizado. Legal. Voltando lá nas centrais de vídeo monitoramento, a gente falou sobre como isso já coíbe, como já assusta, né, quem está com a má intenção ali. Tá, mas vamos lá. Então vamos dizer que a pessoa consegue invadir o condomínio. De que forma se atua a partir dali, a partir do ponto em que todo o sistema não evitou a invasão? Porque pode acontecer, inclusive, fazendo as pessoas reféns, né? Então tem tag, tem reconhecimento facial, mas a pessoa está ameaçada e acaba abrindo o portão. O que acontece dali para frente? São situações complexas, né? Depende de vários fatores. A gente fala que segurança ela não é uma matemática exata. Então, a gente não tem como uma ciência exata, né? A gente não tem como garantir 100% de segurança. Eu costumo sempre falar nas minhas palestras que 100% de segurança é um bloco de concreto vazio, que ninguém quer, né? E se quiserem o bloco de concreto, ele já deixa de ser seguro. Então, você tem diversos fatores ali para minimizar. Quando acontece uma ocorrência, existem ali desde botões de pânico silenciosos, que o objetivo é o quê? Avisar alguém que não está naquela situação, ou seja, alguém externo, de que um problema está acontecendo, para que possa chamar ali a polícia, as autoridades competentes para lidar com esses assuntos. Então, por exemplo, no caso de reféns, são casos extremamente complexos. Existe uma unidade especializada só para isso na polícia, tanto militar quanto civil e federal. Então, não adianta a gente achar que dentro de um condomínio a gente vai trabalhar ali com supostos heróis de cenários mais caóticos. O objetivo sempre é prevenção. O crime ele vai escolher, na maioria das vezes, aquilo que tem mais atratividade e que é mais fácil de atingir. Quanto mais dificuldade a gente criar, menos chance a gente tem de ser vítima. Agora, a parte, quando acontece, é minimizar os danos. Então a gente não quer, o famoso vão-se os anéis, ficam-se os dedos. É importante que a nossa vida ela tenha um valor que é inestimável. Então a gente tem que entender que tem que preservar a vida nesse momento. Esse é sempre o principal objetivo.
Então tem a opção do pânico silencioso que aciona uma empresa, tem hoje aplicativos que você nem sabe que está ativado e de repente você pode, com algum tipo de palavra especial ou algum toque especial, avisar que você está com um problema. Tem pulseira, tem sensores em gavetas, cofres, tem diversas ferramentas de que o criminoso ele não fica sabendo que você chamou ajuda, mas você conseguiu chamar ajuda. Que é o quê? Para minimizar ali o tempo que você vai ficar com ele, minimizar o próprio prejuízo, né? Quando ele sair, provavelmente ele pode ser pego. Então, alguns cenários nesse sentido. Com relação à portaria, né? Por muitas décadas, né? O que se buscava sempre era um condomínio, ou vertical, ou horizontal, que tivesse lá o porteiro presencial, e isso dava uma sensação de segurança. Mas cada vez é menos portaria física com o porteiro e mais a portaria virtual. Existem limitações para a portaria virtual. Eu queria que você falasse sobre como ela na comparação entre uma coisa e outra, como a portaria virtual pode ser mais segura ou não, dependendo do caso, do tipo de empreendimento. Esse cenário das portarias, ele está em alta também, essa discussão. A gente tem um fator muito importante aqui, que é o investimento. Então, segurança, o céu é o limite, né? Você pode investir fortunas e não estar 100% seguro. A gente sabe disso, como eu falei anteriormente. Então, a parte de portaria tem a questão dos recursos humanos. Quando você tem um porteiro presencial ou uma porteira presencial, ele traz uma realidade de conforto. Então, você tem ali com quem falar, você sabe quem é, você tem uma aproximação maior com o funcionário. A portaria remota, que é o mesmo cenário, é alguém atendendo você do outro lado da cidade ou em outro estado, ela vai fazer todo um atendimento protocolar, mas impessoal. Então ela vai ter seguir melhor os processos. Não quer dizer que a portaria presencial no seu condomínio não possa fazer assim também. O que a gente tem que entender é que vem baseado de sistemas que apoiam os recursos humanos e uma blindagem moral, ou seja, tem que seguir a regra. O porteiro muitas vezes deixa de seguir a regra por medo do morador, por uma aproximação maior, uma afinidade maior por morador. Quebra essa para mim. Exato, né? Então acaba não cumprindo as regras. Na portaria remota isso diminui drasticamente. Aí temos um outro modelo, tem um modelo de portaria autônoma, que muitos condomínios optam, que não contratam uma empresa que faz esse atendimento remoto, não contratam um porteiro próprio, mas tem todo um sistema de controle de acesso e o próprio morador é responsável pelo controle de acesso. Isso impacta onde? Principalmente em conforto também, né? Não só segurança. Então, o morador tem que descer, tem que atender, se chega uma entrega e não tem ninguém para receber, não vai receber. Então, você tem alguns altos e baixos em ambos os sistemas. Todos eles vão apresentar tanto aumento de conforto ou aumento de segurança. E essa é uma balança difícil, sabe? A gente coloca mais segurança, a gente diminui o conforto automaticamente. Com relação à mudança, né, do perfil das locações, agora com o crescimento das locações short stay, muitos condomínios que aceitam o Airbnb, o que isso muda com relação a esses sistemas, a portaria física ou a portaria virtual, considerando a alta rotatividade daí de pessoas que às vezes ficam uma semana, um mês, muda muito o morador daquele edifício. São cenários bastante diferentes, né? A gente entende que quando você tem uma espécie de aluguel por baixa temporada, né, por pouco tempo, é importante ter um controle de acesso bastante eficaz. Então, o que é isso? É um sistema que faça esse cadastro, que dê baixa desse cadastro, regras bem claras no regimento interno. Então, o síndico, a síndica, a administração do condomínio tem que fazer cumprir essas regras. Então, você chega num condomínio, você não é morador, mas você alugou aquilo para ficar uma semana. Você não conhece o condomínio, você não conhece os espaços. É importante que os funcionários do condomínio estejam treinados para atender esse tipo de público, se isso acontece, né? Seja o próprio zelador, identificar onde as pessoas vão, quais são as regras, se estão cumprindo, e principalmente a atualização do controle de acesso. Então eu posso alugar, eu aviso a portaria, eu gero um sistema que essa portaria cadastra essas pessoas que estão autorizadas a acessar o apartamento ou a unidade, e aí ela pode entrar por um X período. Ela saiu ou não renovou, ela já automaticamente é bloqueada. Então isso é uma tecnologia que ajuda bastante esse controle. São 7h53, vamos fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa.
7h55, vou concluir a conversa com o nosso convidado hoje, o Átila Córdova, que é CEO do Grupo Magave de Segurança Patrimonial, e a gente falou sobre tantas tecnologias, tantos novos recursos, tantas tendências nessa área, mas faltou falar sobre a questão do comportamento. Qual que é o peso do comportamento das pessoas na questão da segurança patrimonial? É bastante, ele influencia bastante, né? As pessoas, a gente fala muito da questão de cultura de segurança, é uma coisa que nós aqui na nossa empresa, a gente trabalha bem forte com os nossos clientes. É entender que você faz parte, sim, de um conjunto de ações para a sua segurança e da sua família. Então, desde de cuidados, como a gente antigamente aprendia quando criança, né? Não fale com estranhos. A gente hoje a gente esquece de muitos dessas regras básicas de cuidado. Então a cultura, por exemplo, de deixar a porta aberta, a gente vê muito isso, a dificuldade do morador, quando vê alguém se aproximando, ele até segura a porta para o outro, embora ele nem conheça, né? Ou seja, o papel de controlar o acesso não é do morador, se for o caso, é do sistema, é do porteiro. Então a gente às vezes quer ser educado demais ou esquece de algumas regrinhas básicas. Então ter essa cultura, seguir os procedimentos, respeitar as normas, participar ali das decisões, principalmente em condomínios, é extremamente importante. É o que eu falei lá atrás da blindagem moral de quem está aplicando o sistema de segurança. Isso serve para quem mora em casas de rua também, né? Residência de rua. Muitas vezes a gente fala, naquele dia eu não ativei o alarme. É naquele dia, infelizmente, a possibilidade que pode ter de uma ocorrência. Então lembrar de fazer, de seguir os protocolos, não é uma neura, mas é uma cultura de segurança. A gente trabalha muito forte isso, tanto nos funcionários, né, dos condomínios e empresas, quanto nos moradores, nos proprietários. É importantíssimo essa atenção constante para que você não seja vítima e mantenha a sua qualidade de vida. E com relação aos entregadores, né, as entregas, a gente teve um aumento explosivo aí, né, nos últimos anos, principalmente de comida, e o morador não quer ir até a frente do condomínio, nem descer o elevador para buscar, então há um fluxo muito grande de entregadores. O que é a recomendação, a indicação de fazer isso de forma segura? Sempre que a gente segue uma base, né, sempre que for possível limitar o acesso de estranhos à tua área, ao teu condomínio, à tua residência, é importante tentar. Às vezes não dá, às vezes você mora num condomínio enorme de casas, onde eu teria que pegar o carro na chuva para ir buscar, às vezes alguns condomínios aprovam a entrada de entregas. É importante, se possível, ter algum acompanhamento, seja por câmeras, seja por funcionário de segurança. É importante saber que entrou e saiu. Se não entrar, que é o ideal, fazer entrega de uma forma segura. Hoje existem passa-entregas, que são gavetas maiores, onde você deixa a sua entrega. As portarias hoje estão passando por uma renovação, tanto de espaços de recepção. Você entra hoje numa portaria de um prédio mais antigo, que eram portarias menores, está abarrotado de pacotes, né? O porteiro, você nem vê o porteiro está escondido ali atrás dos presentes. A gente já está criando esses espaços, né, específicos para delivery. Tem armários inteligentes, hoje são lockers que abrem em conjunto com as maiores empresas de entrega, elas fazem lá um QR Code, abre, você recebe no teu celular que a tua entrega chegou. Então são tecnologias também, mas o mais importante é evitar a entrada de estranhos na sua área. 7h59, eu agradeço pela participação, Átila, pela entrevista. Bom fim de semana. Obrigado, um bom final de semana e um final de semana seguro para todos. Aos ouvintes, obrigado pela companhia ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta às 6:50 com mais T-News. Bom descanso e até lá.